O Cidadania, partido do deputado aí que nós ouvimos, Fernando Cury, que assediou Isa Pena, divulgou uma nota agora há pouco. Diz o seguinte, diz que o partido analisou as imagens, exige explicações de Fernando Cury e que encaminhou o caso para o Conselho de Ética. Diz ainda que não tolera qualquer forma de assédio e que tem uma história de luta em defesa dos direitos da mulher. Feito o registro, nós conversamos agora com a vítima, a deputada Isa Pena do PSOL, que está nos nossos estúdios aqui na CNN em São Paulo. Deputada, boa noite, bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada de aceitar conversar comigo, com todas as pessoas que estão acompanhando a gente agora. Minha solidariedade absoluta à senhora. E minha primeira pergunta para a senhora é que eu acabei de ouvir. A senhora considera o que ele fez um abraço? Não, de forma alguma. Eu não sabia o nome sequer desse deputado. No momento em que eu não tenho... inclusive, esse é um deputado que mal... Ele mesmo disse hoje na fala dele que ele mal vai na tribuna. Eu não sabia o nome dele, né? Não foi um abraço porque eu senti a mão dele. Eu senti a mão dele. Ele pegou no meu peito. Assim, aqui, né? Fica muito nítido, eu acho, pelo vídeo, né? Eu acho a situação toda que aconteceu. Então, não, de forma nenhuma eu não considero. Na verdade, eu sou uma advogada que já acompanhou diversos casos de mulheres que foram assediadas. Eu também não é a primeira vez que eu passo por isso. Eu fui vereadora durante 30 dias na Câmara Municipal e nos primeiros 8 dias de Câmara Municipal eu sofri também um caso de assédio, que também tomou as notícias, também tomou as reportagens por parte de outro vereador. Então, o assédio, ele é uma constante nos espaços políticos de poder. Esses homens, desculpa, só... Por favor, não, fique à vontade, não me peça desculpas, fale o que o seu coração manda falar. Vamos lá, vamos conversar, espaço absoluto e pleno para a senhora conversar comigo, vamos lá. Não, o assédio sexual, o assédio, seja o assédio verbal, sim, seja o assédio psicológico, ele é absolutamente constante nos espaços políticos de poder. Esses homens, eles têm uma vivência de como se fossem deuses, como se fossem autoridades que são inatingíveis pelo povo. Essa é a trajetória, essa é a formação da subjetividade deles. Então, veja, é uma situação até estranha, né? Porque tinham câmeras. Exato. Tinha o presidente. Então, veja como ele se sentiu livre, como ele se sentiu à vontade, né? É exatamente isso que eu quero abordar com a senhora agora. Estou chamando de senhora pela referência à sua representação política. Muito jovem, obviamente, mas se quiser que eu fale o seu nome, fique à vontade. Pode falar o meu nome, fica. Então, vamos lá, deputada Isa. Nós temos as imagens que nós estamos repetindo e, claro, a imagem no momento, se puder colocar, por favor, o nosso diretor de TV. Isso, obrigada, Tiago de Paula. Inclusive, a deputada vai me ouvindo enquanto a gente vê. Isso me chama muito a atenção. Claro que quando ele coloca a mão no corpo da senhora é péssimo, obviamente é inadmissível, mas pode pôr a imagem no começo, por gentileza. Ele está ali conversando numa roda, parece que meio dizendo o que vai fazer, aí um deputado tenta segurá-lo. E mesmo assim, ele vai. Deputada, isso chamou a sua atenção também? Parecia que foi meio ali planejado para calá-la quando a senhora estava ali falando, quando você, desculpe, falou para chamá-la de você, quando você estava ali conversando com o presidente da casa? Olha, ontem eu já cheguei no plenário e todos os deputados, aliás, todos é uma forma genérica de dizer, mas muitos seguem meus stories nas redes sociais atentamente. E a conversa começou por conta de... eu entrei num contexto de plenário em que o plenário... Esses deputados estavam todos comentando um stories que eu postei logo depois da campanha, dançando um funk.
eu sou uma mulher livre, eu danço funk, eu amo dançar funk, não vou parar de dançar funk. E aí eu cheguei lá e eles estavam todos comentando desse vídeo, vieram falar, alguns em tom de brincadeira, outros em tom de já com uma insinuação que a gente percebe, a gente que é mulher, a gente está muito acostumada a lidar com esse tipo de coisa, então cheguei nesse contexto. Então, esse deputado, ele com certeza, nesse contexto já em que o meu corpo estava sendo debatido, né, por esses seres humanos, né, esse deputado, ele se sentiu à vontade. E por que ele fez isso? Você sabe que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Eu acho que é algo tão enraizado. A gente vive numa sociedade em que a cultura do estupro, ela está tão enraizada. O corpo da mulher, ele é tão ligado à posse, ao sentimento de posse, ao sentimento de objeto, né? Que ele não me considera tão gente quanto ele, sabe? Em última instância, o que eu interpreto é que ele não me considera, não só a mim, tá? As mulheres no geral. Ele não considera as mulheres tão dignas de respeito quanto ele, enquanto ser humano. Ainda que ele não tenha total consciência disso, ele deu uma demonstração clara da onde ele vem, né? E da onde vem essa formação, né? Então, assim, foi um momento. Eu me sinto absolutamente exposta, eu me sinto absolutamente violada em diversos sentidos, seja pelas minhas prerrogativas enquanto mulher eleita, na prerrogativa das minhas funções, exercendo meu trabalho, né? Exercendo meu papel ali, discutindo o orçamento. Eu me sinto enojada. A cena que vocês acabaram de passar aqui dele passando a mão, né? E isso vem na minha cabeça. As pessoas que já sofreram algum assédio, imagino que todas as mulheres, de alguma forma, com menor ou maior intensidade, já passaram por isso. A lembrança do toque dele é absolutamente nojenta, realmente nojenta. E, para além disso, me sinto triste pelo mundo que a gente vive, sim, pelas meninas, né? Pelas mulheres que passam por isso e que não têm condições de falar, de denunciar, de peitar, né? Deixar muito claro, né? Todas nós temos como reagir a isso, né? Todas nós temos que, sim, procurar a polícia, como você procurou a polícia e fez ali, claro, o boletim de ocorrência. Mas, deputada, eu acredito que você também e o seu partido estão esperando uma reação política. O que você espera, a partir de agora, da maior casa legislativa estadual do país, que é a Assembleia de São Paulo? Sinceramente? Sim. Não muita coisa. Por quê? Porque, como eu te falei no começo, não é a primeira vez que eu passo por isso, não é a primeira vez que mulheres passam por isso. E nunca eu vi um deputado sequer sofrer uma sanção. Nunca. Nunca. Eu acho que a gente pode procurar, né? Talvez tenha um ou outro caso que eu não tenha conhecimento, mas na minha vivência desses últimos 10 anos eu nunca ouvi falar. E, no entanto, basta conversar com as deputadas, sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, as mulheres, o espaço do parlamento é um espaço absolutamente violento. O assédio é cotidiano. É importante que isso fique claro. E mais do que isso, eu me sinto, só para terminar o que eu estava falando antes... Por favor. Eu me sinto indignada com a perspectiva de não só da não providência, mas veja, a gente estava ali no espaço em que produz políticas públicas. Sim.
O espaço legislativo, ele existe para isso. A gente apresenta, eu sou uma mulher feminista, sou uma deputada feminista, apresentei já diversos projetos de lei, aprovei o dossiê Mulher Paulista na Assembleia Legislativa, que foi vetado pelo governador do estado de São Paulo. Eu estou falando isso por quê? Porque a partir do momento em que a gente tem uma casa legislativa que deveria estar produzindo políticas públicas, tendo transparência com dados de violência, fornecendo, mapeando que tipos de violências, quem são as principais vítimas, quais os tipos de violência que se reproduzem em cada lugar, não. A gente está falando de um caso de um homem que apalpou o seio, o meu corpo, para todo mundo ver. Então veja como mudar a nossa realidade, a de vocês profissionais, né? Todas as categorias a gente tem a nossa briga pelo respeito. Como se nosso espaço de produção de políticas públicas, que é o que vai interferir diretamente na sua vida, na vida da sua irmã, na vida da sua mãe, na vida da sua esposa, no trabalho, como a gente vai mudar essa realidade se nesse espaço acontece uma coisa dessas? Eu acho bastante indignante, mas bastante expressivo do que é a nossa realidade. Essa é a realidade da política brasileira. Mas para mudar essa realidade de todos os setores, nós estamos aqui conversando. Deputada Isa Pena, muito obrigada por vir aqui à CNN, muito obrigada por me aceitar para falar sobre essa questão e muito obrigada por não se apequenar, ir lá e lutar pelos direitos de uma parlamentar, de uma mulher. Muito obrigada, nós vamos continuar acompanhando. Gostaria de alguma frase final para a gente fechar essa entrevista? A nossa realidade vai mudar com a nossa luta. Isso. Chega de assédio. É isso. Assino embaixo. Muito obrigada, deputada. Boa noite. Obrigada.